Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa última lição do trimestre, na lição de número 13. E eu queria apresentar para os irmãos a minha filha, a Fernanda, que muitas vezes os irmãos escutam choro de criança nos vídeos, nas lições. Eu queria dizer para os irmãos que é a minha filha mesmo que faz esses sons, não é nenhuma criança do vizinho não. E às vezes, por fato de ser meu vídeo ser um vídeo em casa, que eu faço na minha casa mesmo, pode acontecer isso. Então, meus irmãos, eu queria apresentar para os irmãos a minha filha. Essa é a minha filha Fernanda, e ela que faz os sons, né? Os sons, os barulhos que os irmãos ouvem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vai lá com a mamãe. Tchau. Então, meus irmãos, nessa última lição do trimestre, nós vamos ver Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter, será o nosso tema de hoje. O nosso texto áureo, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, o livro de Isaías é o livro mais messiânico que nós temos no Antigo Testamento. Nós vamos ver ali várias passagens bíblicas que falam acerca de Jesus. E aqui é um dos atributos de Jesus, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É a nossa verdade prática. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Irmãos, Jesus foi tentado em tudo. Jesus era Deus, Jesus era homem. Só que nós vemos, meus irmãos, em que em nenhum momento ele usou os seus atributos de ser como Deus para, vamos dizer assim, vencer a tentação. Não, ele venceu a tentação como homem, claro, com a ajuda de Deus. Assim como Deus nos ajuda, ele também foi, mas ele não usou os seus atributos divinos. Jesus era Deus e Jesus era homem aqui. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus não pecou em nenhum momento. Jesus nunca pecou. Jesus em nenhum momento da sua vida, na sua vida aqui na terra, ele cometeu pecado. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus capítulo 1, versículo 18, do versículo 26 ao 23, e Mateus 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz. Irmãos, nós já estudamos acerca de José, acerca de Maria, acerca de como foi o nascimento de Jesus. E nós vemos aqui o seu nome, aqui é Emanuel, traduzido é Deus conosco, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se fazendo homem e estando juntamente com os homens aqui na terra, para sentir aqueles que os homens sentiam, para saber qual é a aflição da carne, o que a carne passa na tentação, nas aflições. Jesus, ele sofreu a tentação, Jesus, ele foi tentado, Jesus foi afligido, foi açoitado, foi humilhado. E nós vemos, meus irmãos, que em todos os momentos Jesus venceu. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele tinha que cumprir aquilo que todos faziam, que era o que? Ser batizados por João Batista naquele momento. Jesus não hesitou, foi até João Batista. Nós vemos que João Batista hesitou em batizá-lo, porém se cumpriu, Jesus foi batizado. A nossa introdução. Nessa lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça do diabo. Então, nós vemos que desde o Éden, nós vemos que Jesus já tinha sido prometido. Alguns vão dizer que Jesus já tinha sido prometido na eternidade, porque Deus sabia que o homem ia pecar. Mas vamos entrar nesses pormenores. Mas certo é que nós vemos aqui Jesus, ele vamos dizer assim, tirando o homem
do pecado. O sangue dos animais só cobriam o pecado. O sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Nós vemos, meus irmãos, que Jesus, como sendo prometido no Antigo Testamento, ele cumpriu isso, ele veio até nós, pregou a palavra, viveu, esteve entre nós num momento difícil também, ao qual os judeus estavam passando, sendo dominado pelos romanos. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, sua origem humana. Jesus fez homem a fim de remir o homem, perdido através do mistério da encarnação. Ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. João vai dizer que Jesus é o verbo vivo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O que significa isso? Jesus, meus irmãos, ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Jesus é a própria palavra encarnada no meio de nós. Jesus, ele é a palavra na criação. Jesus, ele é a palavra em Gênesis, Apocalipse, em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, no livro dos reis, no livro das crônicas, nos livros poéticos, nos livros proféticos. Jesus, ele já era Deus e ele é Deus também no Novo Testamento. Ele é a palavra no Novo Testamento. Jesus sempre foi a palavra. Quando fala o verbo vivo que desceu e habitou entre nós, é a própria palavra vindo habitar entre nós. Então, nós vemos o que, meus irmãos? João, ele fala isso com muita propriedade. Por quê? Porque Jesus, ele viveu, ele esteve entre nós e mais, a fim, como nós já falamos, a fim de remir o homem dos seus pecados. O homem estava perdido em pecados. Hoje, nós temos a oportunidade ao arrependimento. Nós podemos nos arrepender. Por quê? No Antigo Testamento, o homem ficava com aquele peso na consciência do pecado e aquilo ali durava um ano. Por quê? Porque era só no dia da expiação que se cobria o pecado. Em Hebreus vai falar disso. Mas Jesus, ele tira o pecado. Nós erramos e pecamos contra Deus. Nós podemos dobrar nossos joelhos e nós começamos a sentir o alívio. Tira aquela carga de nós. Então Jesus, ele veio para tirar essa carga do pecado. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o Pai não pôde olhar para ele, porque todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Imagine a aflição na alma de Jesus. Sua entrada no mundo foi marcado por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galiléia, para anunciar à jovem Maria que ela seria a mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Jesus, Maria, nós já estudamos sobre Maria, ela estava ali, era uma mulher, Deus achou graça em Maria, ela foi agraciada e teve a oportunidade de trazer o Salvador para este mundo. Então nós vemos que Jesus, ele foi humano, claro, foi concebido pelo Espírito Santo, na semente da mulher, foi colocado a semente na mulher pelo Espírito Santo e veio Jesus para esse mundo. Então a porta de entrada para este mundo foi Maria, pela porta de entrada através de Jesus sendo humano, sendo homem. Então nós vemos aqui que tudo foi colocado. Jesus não poderia nascer de homem nenhum, só através do Espírito Santo. Maria, que foi escolhida para fazer isso. E aqui no 3, seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Irmãos, eu vejo que, como nós já falamos na lição de José, Jesus, ele sendo muito instruído acerca das coisas da vida, acerca da educação, eu creio, meus irmãos, e até comentei isso na aula passada, que José fez um bom trabalho. Foi um bom pai, deu um bom exemplo, ensinou Jesus um ofício, ensinou Jesus um trabalho, ensinou Jesus uma profissão. Então nós vemos que José, ele era carpinteiro e ensinou Jesus o ofício de carpinteiro. Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, ele teve um desenvolvimento humano e espiritual. É claro, muitos às vezes não concordam, acham que Jesus veio para esse mundo sabendo de toda a lei, de todos os profetas, sabendo falar papai, falar mamãe. Ele não chamava José de pai, mas sabendo falar, sabendo andar, sabendo tudo, sabendo o trabalho, sabendo tudo. Não, meus irmãos. Tudo indica que Jesus teve que aprender como ser humano todas essas coisas. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, teve que ser educado com certeza nas leis e nos profetas.
ele teve que aprender, ele teve que estudar. Alguns dizem que Jesus, ele estudava muito, por isso que quando ele teve 12 anos, ele chegou nos doutores lá e fazendo várias perguntas para eles. Mas, claro, ele estudando e tendo a presença de Deus, a qual manifestava este conhecimento. É assim que muitos falam. Porém, nós vemos que Jesus, ele teve um ofício de trabalho. E alguns vão dizer, como nós já falamos, que Jesus já veio para este mundo, já veio pronto, né, não precisou de nada, ninguém fala nada. Não, meus irmãos. Jesus teve que aprender, sim. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E aqui, nós vamos ver aqui, como nós já falamos, os 12 anos de Jesus. Jesus, não se tem muitas coisas acerca de Jesus depois até os seus 30 anos. Nós vemos ali a passagem quando ele nasceu, depois com 2 anos que ele fugiu para o Egito juntamente com seus pais, fugiram com ele para o Egito. Nós vemos essa passagem dos 12 anos e depois nós vamos ver Jesus apenas com 30 anos. Os livros apócrifos falam muitas coisas, claro que não deve se levar em consideração, porém há uma história que nós não sabemos. Aí você vai dizer ou perguntar, o que aconteceu nesse meio de tempo? Eu não sei, já li muita literatura sobre isso, porém, meus irmãos, não tem coerência nessas coisas, não tem coerência esse tipo de literatura. E foi apresentado ao mundo como o Verbo que era Deus, sendo o Criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, tudo que foi feito no mundo, tudo que foi feito, meus irmãos, aqui, ou até mesmo no universo, foi através de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então tudo que foi feito através de Jesus. Seu ministério e caráter supremo, o caráter exemplar de Jesus. Humildade e mansidão. Irmãos, Jesus era humilde. Ele foi até João Batista para ser batizado por João Batista. Ele era um homem manso. Mas você vai dizer, mas quando os homens estavam ali vendendo as coisas no templo, Jesus foi lá e expulsou eles dali, falando que a casa não era casa de vendas, era casa de oração. Isso não quer dizer, meus irmãos, que Jesus era um homem ignorante. Não, Jesus era manso. Aquele momento ele estava expulsando aqueles homens ali porque não era lugar para aqueles homens estar. Mas nós vemos que Jesus era um homem manso. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade, convidando a todos para aprenderem com ele. Sendo Deus, Criador do Senhor, despojou-se de seus atributos divinos, tornou-se homem, servo, humilhando-se até a morte. Irmãos, Jesus, ele tinha poder sim, mas o seu resplendor, a sua glória, não acompanhou ele neste mundo. Ele tinha poder para curar os cegos, para fazer maravilhas através, claro, do Espírito Santo. Mas nós vemos que Jesus tinha poder, mas a sua glória, o seu resplendor, não acompanhou ele nessa terra. E Jesus teve que se despir da sua glória. Muitos usam essa linguagem. Se despir da sua glória e entrou neste mundo. Então nós vemos, irmãos, tamanha unidade. Quem faria isso? Quem faria deixar um lugar tão bom, tão maravilhoso que é o céu, ao qual Jesus já era Deus, para vir aqui neste mundo, sofrer, padecer, ser humilhado, ser açoitado por um povo que não o aceitou. Então Jesus, ele é manso, ele é humilde e é um grande exemplo para nós. Muitas das vezes nós temos que descer para ajudar o nosso próximo. Foi assim que Jesus fez conosco. Mansidão e humildade são requisitos indispensáveis para quem quer ser discípulo de Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vemos muita soberba no meio dos crentes, meio evangélico. Eu sou melhor, eu sou melhor do que essa pessoa. E as pessoas não têm humildade para reconhecer. O que é humildade, meus irmãos? É sempre achar que o outro é maior que você. Não, claro, a fazer de coitadinho, falar, e você sabe, você reconhece os seus requisitos, e você diz, não, eu sou menor, aí também já é bobagem. Mas reconhecer o outro superior, no sentido de que ele tem sempre qualidades que eu não tenho, ele sabe algo que eu não tenho, que eu não sei. Então nós vemos que Jesus, não que ele usava desses artifícios, não, Jesus deixou a sua glória. E ser manso, meus irmãos, é nunca perder a cabeça. Perder a cabeça
no sentido de ser ignorante com as pessoas. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das mulheres que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Irmãos, para Jesus vir para aqui na nossa terra, para morrer na cruz, ele teve que ter compaixão de nós. O que é compaixão? É sentir a nossa dor. Jesus veio aqui para este mundo, ele sentiu a nossa dor, ele sentiu aquilo que nós estávamos sentindo. Ele experimentou essa forma humana para poder sentir. E mesmo sendo humano, por diversas vezes na Bíblia nós vamos ver que Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão, é se colocar no lugar do próximo. Jesus sempre se colocou no lugar do próximo. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Ou seja, não tinha amor no coração, não tinha desejo de ver a melhora do povo, não tinha desejo de ver que o povo melhorasse de vida. Então eles até fica ridicularizando, ridicularizando não, mas fica pensando, poxa, esses homens aí que se dizem doutores da lei, que se dizem homens grandes e sábios acerca da lei, por que eles não ajudam essas pessoas? Então Jesus com certeza ficou muito indignado com essa postura. E também, meus irmãos, ser misericordioso. Para ele vir para cá, meus irmãos, teve que ter muita misericórdia de nós, porque nós não somos merecedores. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita às desavenças e desentendimentos, mesmo que entre os irmãos. Por isso exortou, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 20, capítulo 5, versículo 23 e 24. Jesus, meus irmãos, ele foi um pacificador, por quê? Porque ele estava ensinando as pessoas a perdoar. Estava apartando. Jesus nunca se envolveu em rebelião, nunca fez um motim, nunca incentivou rebelião, não. Jesus nunca fez isso, pelo contrário, Jesus estava ensinando o povo a ser um pacificador, a perdoar as pessoas, a perdoar aquele que nos faz mal, ou seja, pacificando. Jesus nunca colocou os judeus contra os romanos, Jesus nunca fez isso. Jesus, ele foi íntegro e ele ensinou o povo a ser pacificador. E ele diz, né, aqui está falando bem claro, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro resolve com ele, deixa a sua oferta e depois você apresenta. Ou seja, primeiro resolve a sua situação com o seu irmão. Não pode fazer nada com raiva, com rancor, com amargura no coração. Seu caráter é referência para a igreja. Ele disse, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, Jesus é o nosso grande exemplo. Claro que seguir tudo aquilo que ele fez, ser aquilo que ele é, que ele foi, e aquilo que ele continua sendo para nós, irmãos, nós sabemos que é difícil para nós. Porque nós somos... Jesus teve todas as possibilidades de pecar, mas nós já pecamos, já transgredimos ao Senhor. Mas nós temos que estar dispostos a nos arrepender e buscar a melhora com o Senhor. Por quê? Porque ele disse o quê? O que eu dei, por exemplo, fazei vós também. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso... Tem muitos hoje que não estão nem aí para isso, o exemplo de Jesus, e líderes, né, que nós temos, que está pouco preocupado. Mas Jesus é a nossa maior referência. Nós não temos como fugir da referência a qual o Senhor tem dado para nós. A referência o exemplo é amar uns aos outros, batalhar, buscar a melhora da sua vida e várias coisas que Jesus nos deixou, vários ensinamentos, então, e vários exemplos que ele nos deu de mansidão, de perdão, de buscar a Deus, de orar. Jesus orava. Então, meus irmãos, nós vemos que esse é o nosso grande exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Agora aqui por parte 3, nós vamos ver a morte, ressurreição e volta de Cristo. A morte de Cristo é exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Através de sua morte, Jesus, fiel
sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Jesus, através da cruz, meus irmãos, aquele que estava quebrado. Por quê? Deus, no jardim do Éden, vinha falar com o homem na viração do dia. Deus vinha falar com o homem. E agora, nós vemos que Deus não tinha, o homem não tinha acesso a Deus. O homem só tinha acesso a Deus através do sangue dos animais, através dos animais sendo sacrificados. Mas mesmo assim, essa comunhão com Deus, o homem não tinha, o homem tinha perdido. Mas através de Jesus, hoje nós podemos falar com o Pai a hora que nós quisermos, a hora que nós, vamos dizer assim, nos colocarmos na presença de Deus com humilhação, com súplicas, nós podemos nos achegar a Deus. O homem não podia chegar, mas agora, através de Jesus, nós podemos chegar. Por quê? Porque a morte, Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos alcançar essa grande dádiva de poder falar com Deus, falar com o Pai. Na cruz, ele revelou o auge de seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus, meus irmãos, no seu último momento ali, na cruz do Calvário, nós vemos que Jesus estava perdoando aqueles que estavam crucificando, aqueles que cuspiram nele, maltrataram ele, bateram nele, humilharam ele. Então nós vemos que Jesus, naquele momento, mesmo ele, com todo o pecado da humanidade nele, ele consegue perdoar. Ou seja, se ele também, com todo o pecado da humanidade, ele conseguiu perdoar, nós também temos a possibilidade, a oportunidade de perdoar nossos irmãos, ao nosso próximo. E o 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória na ressurreição, retomou a plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. Então Jesus, quando ele ressuscitou, aí o homem foi regenerado na sua natureza. Agora nós podemos falar com Deus, o véu foi rasgado de alto a baixo. Então nós vemos que agora nós temos livre acesso. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque Jesus, ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos alcançar essa grande bênção. É a nossa conclusão. Jesus é a maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo. Não tanto por falta de dados, informações, mas por causa de sua grandeza e da sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Só uma coisa, meus irmãos, muitos hoje querem desvalorizar a natureza de Cristo, desvalorizar aquilo que Cristo fez por nós, e muitos ainda dizem que Cristo nem existiu. Por quê? Porque tem várias figuras, meus irmãos, na mitologia ou até mesmo na antiguidade, que prefiguram a mesma coisa que Jesus, que morreria na cruz, que subiria aos céus. Alguns dizem que Maomé também foi assunto aos céus, os muçulmanos acreditam nisso. Então, como nós podemos acreditar? Porque nós vemos que nós temos evidências que Jesus existiu através da Bíblia, através da palavra de Deus. E tem muitos povos, meus irmãos, que acreditam que em outros deuses, que acreditam em outras coisas e que tem a mesma característica daquilo que Jesus fez aqui. Então nós vemos o quê? Para nós não adianta ficarmos contestando acerca de Jesus, ficarmos discutindo com as pessoas acerca de Jesus, porque nós cremos em Jesus, porque nós temos fé em Jesus. Nós sentimos Jesus, nós sentimos a paz do Senhor. Nós sentimos a paz de Deus em nossa vida através de Jesus. Nós sentimos os nossos pecados perdoados através de Jesus. Então nós cremos em Jesus pela fé. É pela fé que nós cremos em Jesus. As evidências, muitas das vezes, que são colocadas concretamente, vamos dizer assim,
pode estar querendo diminuir a Cristo. Mas não se preocupe com isso. Se você sente Cristo no seu coração, fique em paz. Por quê? Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Muitos querem denegrir, querem rebaixar acerca do personagem Jesus. Mas para nós, Jesus não é apenas um personagem. Jesus é o próprio Deus encarnado nessa terra, ao qual nós sentimos a sua presença e glorificamos ao teu nome. Amém, meus irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, te convido a assinar. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz. Deus abençoe.